Eles só querem que o governo reduza o valor do diesel. Não só eles, mas todos nós desejamos a mesma coisa. Porém, eles não querem aceitar as esmolas que o governo oferece. Quando vejo as pessoas brigando violentamente e por direito de coisas tão pequenas como combustível, eu me pergunto, pobre de nós humanos mortais, escravizados e manipulados como bonecos de corda. Muitas tecnologias foram ocultadas da humanidade. Vez ou outra se vê na internet pessoas que andam em veículos que funcionam a hidrogênio, milhões de quilômetros apenas com um gasto mínimo. Você pode ver no link que deixarei na descrição. Algumas pessoas patentearam marcas de combustíveis movidos a oxigênio ou a hidrogênio, acabaram sendo mortos e suas ideias jamais vieram ao público. Outros ainda andam em carros movidos a apenas a energia elétrica, como por exemplo a maioria dos carros no Japão. Essa tecnologia ainda chegou a passar na TV, mas logo desapareceram os boatos sobre essa ideia. Aqui no Brasil alguns modelos foram lançados, mas as empresas desistiram de produzir mais veículos assim. Para você ter uma ideia, o Japão tem cerca de 7.200 carregadores públicos para veículos elétricos. Existe um plano oculto secreto sendo colocado em prática neste exato momento. Uma única pessoa começou todo esse rebuliço. As pessoas pensam que estão abrindo os olhos, mas elas ainda estão cegas. A intervenção militar. Essa é uma guerra que está prestes a explodir nesta nação. Prepare-se, pequeninos. Este é um plano do governo oculto para a formação de uma verdadeira briga. Agora se imagine por um momento dirigindo em um caminhão que pode carregar de 6 até 16 toneladas de peso. Não estou exagerando, pode pesquisar na internet. Uma máquina com 16 metros de comprimento. É uma responsabilidade e tanto. Eles deixam suas famílias em casa e trabalham exageradamente percorrendo centenas de quilômetros para receberem um valor muito inferior que não condiz com as despesas que eles têm. Quase não sobra nenhum lucro, além de arcarem com a alimentação, com a manutenção do caminhão e desgastes dos pneus em suas longas viagens. Eles pagam pedágios caríssimos e ainda precisam pagar taxas absurdas, como por exemplo a taxa por carga excedente. Mas mesmo que seus caminhões estejam vazios, eles pagam essa taxa. Mas o que aconteceria se os caminhoneiros se recusassem ao trabalho escravo? Primeiro, os alimentos não chegariam ao supermercado. Segundo, faltariam materiais hospitalares e medicamentos nos postos de saúde e hospitais. Terceiro, faltaria gás de cozinha, pois o mesmo é liquefeito de petróleo. Quarto, quase não chegaria nenhum combustível nos postos. Quinto, o preço dos alimentos nas feiras aumentam absurdamente porque faltam mercadorias nos supermercados. Sexto, algumas crianças não vão para a escola, bem como alguns professores, visto que alguns postos precisam ser reabastecidos. Sem gasolina, sem diesel, sem etanol, não tem transporte. Isso faz com que a educação também sofra o impacto dessa greve. Tudo isso que foi dito aqui, pequeninos, já está, infelizmente, acontecendo. Agora vamos assustar vocês um pouquinho. A intervenção militar é um ato que a Marinha e a Aeronáutica e o Exército fazem para controlar uma determinada situação, a qual seria a responsabilidade de outra autoridade. O Brasil, há um tempo atrás, viveu a ditadura militar que durou 20 anos. Nesse período, a polícia se tornou especializada em torturar, matar e esconder cadáveres. Centenas de pessoas morreram. Eu particularmente morreria ao postar um vídeo destes aqui. Os artistas são presos e ficam em êxilo. A mídia oculta o máximo de informações sobre o governo. Na ditadura, a desigualdade social aumenta. A saúde pública se tornou um fiasco na época. O Nordeste se afundou em pobreza. A educação era dura de doer. O pior de tudo era a tortura que está acima dos direitos humanos. As pessoas eram torturadas e até mesmo mutiladas como se fossem animais no abatedouro. Agora imagine esse quadro por um minuto. Quando as pessoas estiverem desesperadas por alimento, medicamento e não souberem onde encontrar, elas vão o quê? Vão surtar. Vão para as ruas protestar. Mas seus protestos não surtiram efeito. O exército fará de tudo para conter as manifestações. E leis serão aprovadas para tirar a vida das pessoas. Mas com certeza as pessoas venceriam esta guerra, caso ela realmente houvesse.
Agora calma, gente, eu estou aqui pensando na pior das hipóteses. É algo que nós não podemos descartar, isso pode acontecer. O povo, a nação, é uma grande potência. Nós somos muito maiores, até mesmo do que o próprio exército. Fica a dica, pequeninos. Vamos nos sentar e observar as cenas dos próximos capítulos. Compartilhem esse vídeo no seu Facebook, no seu WhatsApp. Compartilhe nas suas redes sociais, envie para algum amigo. E lembre-se, o Brasil está em suas mãos. Não é o governo que manda em vocês, são vocês que mandam no governo. Eles legalizam as leis, mas as leis são vocês quem fazem. Obrigado e até a próxima, meus pequeninos.